é o nosso Jorge Gomes, que vem falar sobre o que aprendemos com a mediunidade. Ele vem do nosso Porto, sendo que o Norte está bastante bem representado aqui nestas jornadas. E então, não é do nosso Porto, é do nosso Portugal. E então, com vocês, Jorge Gomes. Boa tarde a todos. Depois de uma apresentação, de muitas apresentações, ontem e hoje, com tanta qualidade, não há muito mais para dizer, por isso eu prometo que vou tentar ser ligeirinho, certo? Até porque o tema é inesgotável e basta focar alguns assuntos que sejam interessantes sobre a aprendizagem com a mediunidade, não é? Se nós quisermos ser realistas, nós podemos perceber de forma simples e até lúdica que mediunidade, em essência, é comunicação. E toda a comunicação, toda a mensagem que existe, não é, tem que ser analisada para podermos retirar a aprendizagem dela, não é? E se nós observarmos bem, todos os processos da vida, seja na vida material ou na vida espiritual, assentam em plataformas de comunicação. Sabem que as flores na história da Terra, há quem diga na internet que hoje é o Dia da Terra, por isso permitam-me este ensaio de encantamento pela natureza. As flores terão surgido relativamente recentemente na história da Terra, há pouco mais de 200 milhões de anos. Antes disso, em saltos muito grandes, existiam os musgos, não é? Os fetos, por esporos, e só depois chegaram as flores. Quando as flores chegaram, houve uma modificação muito grande na paisagem, surgiram novos nichos ecológicos e a evolução desenvolveu-se em processos realmente fantásticos. E em matéria de comunicação, nós vemos na natureza processos de cooperação muito interessantes. Quando, até com um certo antropomorfismo, nós vemos uma interação entre flores e insetos polinizadores, percebe-se que a flor estará a dizer: ei, olha eu aqui, dou-te uma colherzinha de açúcar se tu me levares alguns grãos de pólen no teu dorso de flor em flor. Pode parecer inverosímil, pode parecer poesia ou até desprezável, não é? Mas a verdade, e existem muitos estudos em várias universidades sobre isso, se nós tivéssemos um botão em que carregássemos e todos os insetos polinizadores desaparecessem, haveria uma crise terrível de fome na humanidade. Então, nem tudo é assim encantamento neste ângulo na natureza. Sabem que isto é uma orquídea selvagem, aqui da região, que nós num fim de semana de lazer fotografamos numa serra, aqui perto de Alcobaça, que se chama Vestiaria. E é o que popularmente se chama uma erva abelha, pois esta orquídea, ao longo da evolução das flores, há um amigo botânico que me disse uma vez que elas estão na vanguarda da evolução das plantas. São um desses exemplos. Esta orquídea imita as fêmeas, visualmente e através do odor, de algumas espécies de abelha. Portanto, a flor está a comunicar com essas espécies de abelha. E quando o abelhão, na fase adulta dessas espécies, vai por ali e vê de repente uma fêmea ao longe, o que é que ele pensa? Saiu a minha sorte, deixa-me chegar primeiro que os outros. Então chega lá, começa a ver que há qualquer coisa que não funciona bem. Aquilo cheira como uma fêmea, parece uma fêmea, mas não funciona como uma fêmea. Entretanto, a orquídea, esperta, tem aquela pétala sobre o dorso, e enquanto ele, frustrado, anda por ali, deixa cair mais pólen no dorso, até que ele se chateia, deixa-me tentar noutro sítio, e vai por ali fora. Pronto, com isso o que é que acontece? A flor explora o trabalho destes abelhões, aumenta a diversidade genética, que é importante, e aumenta a possibilidade de fertilização de mais sementes, não é? Portanto,
as flores comunicam de uma forma extremamente matemática. Se nós olharmos para os pavões, sabem que todas as aves que nós conhecemos derivam de algumas espécies de dinossauros carnívoros, por evolução. E o pavão macho é realmente, quando abre a cauda, um fenómeno, é um audiovisual de 2 patas, não é? Aquilo é bonito visualmente e quando vibra aquela cauda, os ultrassons devem pôr as fêmeas completamente desnorteadas, suponho eu. Algumas disfarçam, mas pronto. É autenticamente eletrizante. Mas por falar em eletricidade, permitam-me só um parênteses rápido. Eu tenho um conhecido que andou lá a fazer pesquisa para a Amazónia, lá para cima, onde há menos poluição. E aquilo, como é um ecossistema pouco poluído, tem muito peixe com valor comestível, não é? E isso, então, nos entrementes, leva uma rede na canoa, atira a rede, basta puxar, sai logo ali uma data de peixe. Enquanto estava a escolher o peixe, viu que pescou uma enguia elétrica. Então, enguia elétrica, cuidado, se aquilo dá choque, a gente fica QO, não é? Então começa a separar o peixe e distrai-se, procura um objeto, um pau ou isso, com isolamento para afastar a enguia lá para o canto para atirar para o rio. E, entretanto, a enguia põe-se a mexer e tal, e toca-lhe no pé, e quando ele repara, a enguia não deu choque. Diz ele, se calhar é uma nova espécie. E tal, arruma o assunto, vai com o dedo com receio, a ver se aquilo não dá mesmo choque, e não dá, a enguia elétrica não dá choque, mete-a no saco com os peixes que lhe interessavam, devolve os outros ao rio, chega ao laboratório, começa a dissecar a enguia. Quando chega ao estômago, abre o estômago, imaginem, encontra não uma, mas 2 contas de eletricidade por pagar. Tudo tem a sua explicação, não é? Então, há coisas fantásticas na natureza em termos de comunicação. Há intuições que às vezes os cientistas têm, os génios, não é? Geralmente contestados pelos seus pares, que são realmente uma coisa do outro mundo. E Darwin, há 150 anos, muito além das pesquisas mais conhecidas que ele tem, ele defendia a hipótese de que as plantas seriam algo como que eu, imaginem, enterrado de pernas para o ar, com a cabeça na terra. O meu cérebro seriam as raízes, se eu fosse uma planta, e os pés são as pernas, as folhas e por aí fora. Claro que muita gente achou isso ridículo, não é? E não é ver que hoje, na América do Norte, Canadá, Alemanha, por aí fora, há uma série de investigadores que estão a publicar muito trabalho científico sobre bosques nativos autóctones, em que os bosques não é só uma árvore. Entre as suas raízes, nos sistemas radiculares, é uma espécie de internet vegetal debaixo do solo. Então esta investigadora do Canadá, por exemplo, usou o carbono radioativo como indicador de interação, permite acompanhar de uma árvore para outra, não é? De mães para filhas, até o trânsito de nutrientes e de outras substâncias. E desenvolveu, com base nessa experiência, o conceito da árvore-mãe, em que a árvore progenitora chega a compensar em nutrientes, em recursos de sobrevivência, em proteção, informando, comunicando pelas raízes as suas filhas, contamina-as com fungos construtivos, como as micorrizas, e com nutrientes. E, inclusive, conseguiu perceber através destas experiências que há espécies que evoluíram juntas, provavelmente, e que aprenderam a cooperar entre si, o que demonstra que a comunicação, de facto, é vital também na própria natureza, não é? Isto faz-nos lembrar, imaginem um bosque com as raízes todas debaixo da terra, não é? Em trocarem informações, faz-nos lembrar também aquele conceito que os amigos espirituais nos dão de que tudo o que pensamos e sentimos acaba por se cruzar em afinidades no espaço, compensando, descompensando, não é? Alimentando recursos. Quanto maior a afinidade, maior a interação.
Então, no modelo básico da comunicação, para terminarmos esta parte, nós vemos o emissor que manda uma mensagem através de um canal ao receptor, através de um código perceptível. E vemos a questão do ruído, que é tudo que prejudica a transmissão da mensagem. E nós vemos que no processo elementar da comunicação encontramos também o processo da mediunidade. No emissor podemos ver o espírito comunicante, a mensagem no receptor que será o médium e também a questão do ruído, porque a filtragem mediúnica é de facto um problema completamente palpável, não é? Mas se nós quisermos chamar o assunto mais diretamente ao nosso trabalho pós-profissional, é evidente, nós vemos que a comunicação na área da mediunidade vai muito além das questões da própria matéria. E se nós focarmos o micro-universo das reuniões mediúnicas que as associações espíritas realizam semanalmente nos seus trabalhos normais, nós encontramos alguns factos interessantes. A dada altura, nós procuramos saber o ano passado quantas reuniões mediúnicas por semana se realizarão em Portugal. Uma estimativa, não é? É evidente que estamos a falar de reuniões mediúnicas espíritas, não de reuniões mediúnicas de outros espiritualismos, não é? Que também se realizam. E então encontramos, num universo de 100 associações contactáveis, 73 que responderam, o que é um número muito bom, não é? E nós verificamos, mediante esta pergunta, a vossa Associação Espírita inclui presentemente no seu calendário atividades reuniões mediúnicas, verificamos que a esmagadora maioria tem reunião mediúnica por semana. Serão cerca de 90% praticamente, não é? As que não têm reunião também não têm problema nenhum, porque isto ou se faz bem ou mais vale não fazer, não é? Cá estão as quantidades de associações por região, para termos uma ideia da distribuição. Ela distribui-se naturalmente mais no litoral, onde as populações estão mais concentradas, e na região centro, que vai praticamente desde Aveiro a Lisboa, encontramos a maior parte da sua distribuição. Vemos que na tipologia das reuniões mediúnicas a maior parte são as de pronto-socorro espiritual, são aquelas em que a equipa espiritual desencarnada tem uma agenda de competência, de eficácia e escolhe, à sua maneira, dentro dos recursos disponíveis, quem vai ser ajudado, quem tem condições de fixar a ajuda naquele dia, não é? Verificamos também que a maior parte tem uma reunião mediúnica por semana, algumas outras duas, não é? Vemos também que a quantidade de médiuns psicofónicos a maior parte tem mais do que 3 médiuns, portanto a mediunidade não será uma coisa tão rara assim. Que o número habitual de componentes da reunião mediúnica será entre 5 e 8 e entre 9 e 12, o que é conveniente, não é? Este gráfico trouxe-nos alguma estranheza porque pensávamos que seria óbvio que todas as associações dariam formação a quem vai para uma reunião mediúnica, não é? Mas, pelos vistos, há 2 ou 3 associações que não fazem isso. Sobre os médiuns psicofónicos, os transes mediúnicos que acontecem com cada um, são normalmente de 1 a 2 entidades espirituais ou de 3 a 4. Bom, o facto é que às vezes nós criamos um mito de que nós aprendemos com as manifestações dos espíritos sábios e bons. Claro que aprendemos quando eles o são de facto, mas a gente também aprende com todos aqueles que nos demonstram, que nos trazem as suas experiências de vida como podem, não é? O próprio Allan Kardec dizia isso num dos números da Revista Espírita. Podemos aprender alguma coisa com todos os espíritos, se soubermos aproveitar as oportunidades, ou seja, colocar-nos num ângulo de interpretação construtiva, não é?
Normalmente pensa-se também nestas reuniões mediúnicas como sendo algo que serve só para ajudar aqueles que já estão todos partidos no plano espiritual. Claro que também serve para isso. Mas, passadas décadas, quando a gente julga que isto funciona mais ou menos dentro estas características, já não há muito mais para aprender com as reuniões mediúnicas, de repente, os amigos espirituais, sem nos passarem cartão, o que fazem muito bem, resolveram, numa reunião em que o grupo estava muito reduzido, apenas com 3 ou 4 pessoas, na primeira reunião mediúnica do ano de 2016, trazer 2 casos de espíritos que já estavam esclarecidos em recuperação, em terapia no plano espiritual, mas que não conseguiam vencer um atavismo. E gostava de vos trazer um caso desses, que envolve um mudo que tinha tido um AVC. Nós sabemos isto à medida que o esclarecimento prossegue, não é? Mas ele não conseguia vencer a questão da mudez nem com terapias no plano espiritual. E então, o médium entra em transe, tem expressão corporal normal, não é? Modifica, e a entidade espiritual não dizia nada, a gente provoca, não é? Boa noite, em que é que podemos ajudar? E ele não dizia nada, podia estar zangado, não queria conversa, não é? A gente não sabe, tens dificuldade em falar. E ele diz que sim com a cabeça, através do médium, não é? E a gente entra no clima de paz que é normal nessas reuniões, não é? Amparado pelos amigos espirituais. Diz, mas isso vai passar, sabes? Não sei se tens fé, mas sugeria que pedíssemos ajuda, a fim de que consigas verbalizar os teus pensamentos e assim vermos em que é que te podemos ajudar. Se concordares, dizes que sim com a cabeça. E ele disse que sim. Então a gente sugere-lhe fazer uma prece. A prece é de facto uma coisa que, só estando diante disto, e quem tem experiência sabe, é de facto um recurso fantástico, porque funciona de uma forma extremamente intensa perante as sensações de dor, perante as dificuldades, não é? E essas coisas. A gente entra no melhor dos nossos sentimentos, coisa de 1 minuto, e faz ali uma prece espontânea, em que a paz se intensifica ainda mais, e isso, não é? E trazemos a mente do espírito para o nosso plano vibratório, que é o que ele precisa para conseguir fixar a ajuda que existe à volta dele. E a gente satura mais essa paz. Quanta bênção, já podes falar. Parece doidos, não é? Ele está mudo. Até pelo médium ele está mudo, não é? E a gente diz, podes falar. É um bocado uma presunção. Mas já viste como te sentes mais tranquilo? Fala, podes falar. Vais ver que à medida que formos conversando, vais sentindo mais bênçãos. Experimenta. Não receies, tem fé. E a gente monitoriza, não é? Diz, louvado seja Deus, com ritmo, não é? Assim, com carinho. Louvado seja Deus. E o design, a gente não percebe nada, sai assim uma coisa, não é? A gente insiste. Louvado seja Deus, não é? Assim com muito, muito carinho. E ele faz assim uns sons que não dá para tirar sílaba nenhuma, não é? A gente nem sabe como é que há de transcrever isto. E a gente dá-lhe uma pausa para ele recuperar. Vais conseguir falar. Olha, e usa as memórias afetivas. Recordas-te da tua mãe, do teu pai? Gostavas muito da tua mãe, com certeza. Já pensaste? Já viste quanta ternura, quanto amor tem o coração de uma mãe? Como ela te amava tanto. Tu já sentiste isso? E ele, qualquer coisa assim não se percebe, não é? Podes falar, vais ver que vais conseguir falar. E ele, eu, com assim uma voz muito distorcida, não é? Basta acreditar que consegues falar. Se ele não tem fé, a gente tem que ter por ele, não é? Já quase que falavas. E vais qualquer coisa, não se percebe nada. Sim. Mas louvado seja Deus, porque progressivamente ele começa com o auxílio do choque anímico, através do médium, a conseguir verbalizar. Muito bem, vês? Agora pronto, já falas, já consegues falar connosco. E ele diz, olha, assim uma voz muito torcida. Que bom, enquanto vais melhorando, para lhe dar um tempo para ele não ficar frustrado, não é?
E ele insiste, quer falar. Já não falo, meu Deus, ele não consegue continuar. Eles prometeram que ia falar hoje. Claro que sim. Eu estou a conseguir. Estás a falar perfeitamente. Ainda vais falar melhor do que isso. Diz ele. Eu sei que estou a falar através de de um médium, não é? Através de outra pessoa. Eu só espero que quando eu terminar, eu consiga também. Ele tem dificuldade em engatilhar a frase, não é? Vais conseguir. Que maravilha, diz ele entusiasmado. Sabes porque é que vais conseguir? As minhas palavras, e não consegue continuar. É muito bom, também estamos felizes com isso. Sabes, as deficiências que temos durante a vida material, como a cegueira, a dificuldade em falar, quando o corpo físico morre, isso devia acabar aí. Mas às vezes mantemos as sensações até que nos livramos delas. Quando isso acontece, já falamos, já vemos, já viste como é grande a bondade de Deus. Pois, diz ele. Pois, eu sei, eu já falei. Depois tive um ataque que eu perdi a voz completamente. Acontece, mas agora estou a perceber-te perfeitamente. Falas tão bem como eu. Pois, foi a promessa que me disseram que eu vinha aqui hoje, ia começar a falar. E olha para aqui como só espero, como eu não estou, como não sou eu, que depois eu possa também. Ele tinha receio que ao desligar do médium voltasse o atavismo. Continuar a falar, completei. Continuar, sim, não te preocupes. Eu acho que agora que rompi com o passado, sentia-me amarrado, cozido. Não penses mais nisso. Cozido por dentro. 7 minutos que tinham passado no esclarecimento, nesta altura. Não penses mais nisso, já passou. Venceste esse degrau. Diz-me, além disso, há outras coisas que nos interessam, particularmente a ti. Ora, olha em torno de ti a ver se não vês mais coisas do que quando chegaste. Observa. Estou a ver. Sim, senhor. E o que consegues ver? Olha, eu vou-te descrever. Sabes que eu não vejo. É verdade. Pois, estou aqui a ver muitas pessoas. Estou a ver aqui os meus amigos que me trouxeram aqui, que me prometeram que eu hoje ia começar a falar. E acho que também não. Acho que estão aqui muitas pessoas num estado... Eu disse, difícil. Difícil. É uma palavra bonita, difícil. E bonita para poder traduzir, que eu ia dizer outras coisas mais pesadas. Difíceis e são imensos. E há outros que vês a ajudar. Pois, estou a ver aqui uma infinidade também de espíritos que estão a tratar, a zelar. Aqui há movimento. Isto são como os teus amigos, os que te trouxeram cá, não é? Pois, eu sei, estou consciente da minha situação. Eu sei que já desencarnei e tenho ouvido falar, tenho participado em muitas orações, tenho participado... muito bem. Faltava-me realmente este momento de poder falar. Isto para mim é histórico, ele estava entusiasmado. Não posso esquecer mais este momento, porque é a primeira vez que ao fim de tantos anos estou a ouvir a minha voz, não é? Não é minha, diz ele, mas estou a conseguir fazer-me ouvir. Até me está a dar prazer de poder falar. Estou a ouvir a minha voz. Pergunta aí aos teus amigos que trouxeram se já venceste esse degrau ou não, a ver o que te dizem. Eles estão muito felizes. Estão aqui à minha volta. 3 amigos meus. Eles sabem que conseguiste ultrapassar esse degrau. Já não vais voltar atrás. Agora consegues verbalizar. Vais poder conversar muito com eles, trocar impressões. Já viste que bom?
Eu tenho estado a ouvi-los durante já bastante tempo. Eles estão conscientíssimos, estão felizes, estão-me a ajudar e têm-me vindo a preparar. Como já disse, tenho participado em reuniões, em orações, tenho tomado águas e sumos que me vão fazer bem, estou bem reconstituído. Agora, eles prometeram-me, um dia vais começar a falar, está a aproximar-se a data. E a surpresa que foi hoje. Eles estão aqui muito felizes, mas não vão conseguir estar tão felizes quanto eu. Acredito que sim, já viste que bom. Agora já vou poder elevar a minha voz a Jesus e agradecer. Eu até gostava de poder fazer agora aqui porque estou muito comovido, diz ele. Podes fazer, sim, uma oração breve. Eu quero agradecer, diz ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai Celestial, por esta maravilhosa oportunidade de recuperar as minhas faculdades da fala, como me foi prometido, ao fim de tantos anos. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. E obrigado aos meus amigos, porque quem tem amigos não morre na cadeia, como se costuma dizer. Graças a Deus. Era muito engraçado. Graças a Deus, meu irmão. Muito bem. Já viste quanta alegria? Guarda no teu coração. Ui, que agora até me apetecia ser um orador, como já tenho ouvido alguns. E quem sabe se não vais ser. Mas agora vamos ter outras pessoas para atender. Podes falar mais um bocadinho connosco, só que daqui a pouco. Eu só quero é começar a falar e quando sair daqui continuar a falar também, que é para... E vais conseguir, os teus amigos que te dizem sobre isso, dizem que vais continuar, não é? E eles disseram que sim, que depois de vencer este impacto, utilizando um aparelho que não era o meu, que ia romper com aqueles laços que me prendiam, laços mentais, que me prendiam à mudez que trazia do corpo físico. Agora procura não pensar mais no passado. Projeta ao futuro, vê-te a falar, a explicar. Sim, eu só quero deixar ficar aquela imagem de que não estou em sofrimento. Estou tranquilo, muito feliz, só que faltava-me ultrapassar esta barreira. Muito bem. Quando sair daqui, não vou ser arrastado para lado nenhum, porque já vou consciente. E esses amigos vão continuar a ajudar-te. Continuamos a conviver como uma comunidade maravilhosa, diz ele. Muito bem, então que Deus te abençoe. Mais uma vez agradeço a Jesus, agradeço a Deus e agradeço-vos também, que graças a Deus foi aqui que consegui pela primeira vez. Tudo graças a Deus, diz ele. Muito obrigado, meus queridos, muito obrigado. Fiquem com Jesus, que eu também com Jesus vou sair. É interessante, não é? Isto surpreendeu-nos. Logo a seguir veio outra entidade que tinha outro problema que não conseguia superar, mas também já em terapia na vida espiritual. Se não fosse amparado pelos lados, caía. Tinha um desequilíbrio que não estava a conseguir vencer. Também saiu melhor. O choque anímico permite destas coisas. Agora queria rapidamente chamar a atenção para outras coisas. Quando nós fazemos estes esclarecimentos por rotina semanal, há muitos dados, pequenos dados, aparentemente insignificantes, que emergem. E normalmente eles caem no esquecimento. Eu gostava de fazer uma comparação com todas as dificuldades que ela tenha, com uma fotografia pixelizada. Esta fotografia é de um médico do início do movimento espírita português, embora já em décadas avançadas, da década de 40, pouco depois da Segunda Guerra Mundial, no Porto, na Sociedade de Investigações Psíquicas. Aliás, a presença de médicos no movimento espírita português é tradicional. A Federação Espírita Portuguesa, no início do século XX, teve 2 médicos na sua constituição, o Dr. António Joaquim Freire e, cerca de 10 anos mais velha que ele, a doutora Amélia Cardia, uma das primeiras médicas a licenciar-se em medicina em Portugal. Então, se nós focarmos ali a cabeça do doutor, não é? E ampliarmos, nós vemos estes quadradinhos pixelizados. O meu exercício era imaginar que um destes quadradinhos insignificantes que fazem parte de uma imagem bem definida é um elemento de informação que surge num esclarecimento da mediunidade.
Por exemplo, exemplificando se há um perfil de entidade espiritual comunicante masculino ou feminino. E nós vemos que só neste bocadinho não se consegue distinguir grande coisa, mas temos de um lado 56 quadradinhos vezes 39. Portanto, nesta área temos 2.184 quadradinhos. A gente tem que anotar os dados, senão eles depois são voláteis, desencarnam, não é? Se nós juntarmos mais dados, ainda não temos uma imagem nítida. Se nós juntarmos ainda mais dados, ainda não está grande coisa. E se juntarmos ainda mais dados, já começa a aparecer qualquer coisa. Mas se ainda juntarmos mais dados, estão a ver a quantidade de dados que é importante para nós conseguirmos perceber com o que estamos a lidar. Começam as coisas a ser definidas. E de repente não sabemos se é aquela fotografia inicial, no início dos quadradinhos, ou se é esta fotografia daqueles 3 cromos na mesa, mais o doutor a palestrar, ou da malta que está a assistir à conferência de lá, na Rua Álvares Cabral, no Porto, não é? Em 1946. Não acham que isto faz sentido? Então, há várias formas de ordenar isto. A gente tem que ajustar o método de forma a que as coisas sejam mais funcionais, mas estas são algumas perguntas que nós vamos anotando, não é? Tem que ser no dia seguinte, senão as coisas esvaem-se. Então, por exemplo, nós chegamos a conclusões a dada altura, até mesmo sem ter muitos dados, tão interessantes como isto. Neste micro-universo de espíritos em necessidade que são ajudados nestas reuniões mediúnicas, nos nossos resultados nesta amostra, temos 237 casos atendidos em que eles não sabiam que estavam na vida espiritual no início do esclarecimento. Têm um corpo espiritual parecido com este, na desencarnação entra-se numa espécie de sonolência, de inconsciência, passado um tempo, variável, voltam a si e estão vivos. Não sabem é que já estão sem o corpo físico, são estados alterados de consciência, se calhar que também estão à mistura. Os outros sabiam, normalmente os que sabem são aqueles que já tiveram experiência de que só podem ter passado para a vida espiritual. Os obsessores sabem sempre, por exemplo. E depois podemos lançar hipóteses sobre isto, aprofundar os assuntos com base em factos, não é? Vejam que, separando os médiuns, ali tínhamos dados de 3 médiuns, nós temos um médium masculino, que é esta coluna cinzenta mais escura, em que temos 33 casos que sabiam contra 111 que não sabiam que estavam desencarnados no início do esclarecimento. Depois temos uma médium feminina, RF, que é aquele cinzento mais clarinho, que tem 8 casos anotados que sabiam que estavam na vida espiritual no início do esclarecimento, contra 100 que não sabiam. E temos menos dados de uma outra médium feminina, em que temos 14 casos que sabiam que estavam na vida espiritual, contra 26 que não sabiam. Não acham isto interessante? Uma coisa é dizer que a gente acha que eles, muitos, não sabem. Outra coisa é apontar de preto no branco quantos é que sabem e quantos não sabem, não é? Então há tanta coisa que a gente tem a aprender com a mediunidade, não é? Em tantas áreas do pensamento. Mas é evidente que a faculdade mediúnica necessita, como qualquer faculdade, de ser educada, de ser equilibrada, de ser regulada. Deve-se evitar os escolhos da mediunidade, os problemas emergentes da mediunidade, educá-la para que ela se processe de uma forma normal e equilibrada e o próprio médium tenha uma vida sem qualquer tribulação, digamos assim, ou fora do normal, não é? Gostava de trazer nesta fase final da apresentação, que eu estou ali de olho nos números, não vou passar da hora, uma psicografia do poeta Alegre que foi psicografada exatamente há 9 anos e 2 dias. E ele fala-nos da mediunidade de uma forma muito interessante. Velho resingão. Se a minha família estiver a ver isto, vai achar que sou eu quando estou cansado do trabalho e chego a casa. Às vezes. A verdade é essa. Vociferava diariamente: o velho resingão.
Só ele sabia. Só ele tinha razão. Dono de terras e fortuna pessoal, julgava-se superior. Julgava-se mal. Pois um dia, dor ferina o atingiu, o peito dorido e o coração faliu. O velho resingão entrou no além, onde encontrou muito desdém. Ali diz que ainda falta 10 minutos. Ajudem, ajudem, gritava o resingão. Os outros gargalhavam ao som de palavrão. Aqueles odiados pelo resingão pediam contas cobrando ao tostão. Clemência, clemência, rogava o resingão, fugindo espavorido pelo espaço em vão. Maldita consciência que me faz lembrar os erros cometidos quando julgava mandar. Cansado, destruído, com fervor orou. O velho resingão de Deus se lembrou. Oh, milagre! Será mesmo assim? 2 anjos luminosos vestidos de cetim. Vem, amigo, chegou a tua hora. Vais voltar à terra, voltar sem demora. E assim o resingão voltou a reencarnar, com mediunidade ostensiva, cedo a despontar. Chorava, gritava, não conseguia dormir. Chegado aos 16, via os sonhos ruir. Filho de gente humilde, resingão aprendeu que se aprende melhor quando se é plebeu. Foi médium toda a vida, ajudando quem podia. Fê-lo tão bem que a morte foi alegria. Desencarnado novamente, resingão já não era. Aquela reencarnação fora para ele primavera. Semear e colher é lei natural. Se queres colher o bem, nunca semeias o mal. É interessante, não é? Então o que é que nós aprendemos com a mediunidade? Um mundo, não é? Aprendemos a amar o semelhante sem contrapartidas, o mais possível. A ilusão da vida material tão consistente, tão rígida, dissipa-se. A vida não é isso. O reencontro evidente com aqueles afetos que se adiantaram na fronteira da desencarnação. A importância desta passagem na vida material como uma bolsa de estudo que nos permite, em condições adequadas às nossas necessidades evolutivas, extrair o máximo proveito desde que tenhamos maturidade para encarar as experiências nesse sentido. Percebe-se que o suicídio nunca é opção. Soma uma carga de dores depois na vida espiritual e a repercutir até em vidas futuras. A gente percebe como o dia a dia são oportunidades de enriquecimento interior com pontos de vista iluminativos. E percebemos também que não basta ter a informação, é necessário interiorizar e deixar sair, na medida da nossa acústica, para os nossos atos no dia a dia. Faz-nos lembrar aquilo que Jesus diz em Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. Toda a lei e os profetas se resumem a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nós aprendemos com isto a termos um sentimento de encantamento, no bom sentido, com as coisas com que lidamos no dia a dia, não é? Se nós conseguirmos trazer para dentro de nós sintonias, sentimentos, pensamentos
que nos tragam ternura sobre aquilo que se nos oferece à nossa vista, nós começamos a criar campos de sintonia com aqueles que nos podem ajudar no influxo da nossa própria evolução. Apesar de todas as dificuldades que nós possamos sentir hoje, todos estamos, mesmo sem sabermos, a ganhar asas de sabedoria e amor para cruzar os céus do porvir. Agradeço a todos a paciência com que escutaram. Acho que poupei 5 minutos ao horário e levei com um apito na mesma, mas deve ser karma, não é? Muito obrigado. Pedimos que se mantenham, que o melhor está para vir, que é o Maurício Virgens.